Quer dizer, não, por coincidência mesmo, eu acho que normalmente o ano começa hoje mesmo, né? Ou ontem, né? Dia 1º de março, né? Que é característica desse país. Talvez um dia mude, é. A gente está retomando os nossos encontros. A gente está pretendendo fazer uma série de melhorias e aperfeiçoamentos nesse encontro que a gente vai introduzindo no correr do ano. Bom dia, tudo bem? De qualquer maneira, o formato permanece o mesmo. No começo, vocês falam um pouquinho, contam as histórias de vocês. Eu elejo um tema sempre para a gente bater um papo no início. Depois a gente segue na nossa rotina tradicional. Esse ano é um ano de muitas expectativas de todos nós, né? É um ano extremamente rico, certo, Efraim? De grandes novidades, uma delas é o Efraim, né? Que depois de 500 anos finalmente se livrou lá daquela carga descomunal que ele tinha, lá que era a Band, né? Depois ele conta um pouquinho para vocês. A gente tem as eleições pela frente, né? E tem essa turbilhão que a gente ingressou alguns anos atrás e que tão cedo a gente não vai sair dela, nós e o mundo, né? Então a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre isso, né? Se você perguntar, se faz uma síntese aí de tudo que aconteceu agora do ponto de vista de disrupção, de transição, de New World, de sharing economy, enfim, todas essas coisas que estão acontecendo, né? Eu sintetizaria isso talvez com 3 códigos, né, ou 3 referências. Primeira, uma que a gente já tem conversado bastante com vocês, que é definitiva, que é institucional, e que vai caracterizar esse segundo tempo do mundo no nosso entendimento, que é o fato da gente ter agora, naquele ambiente que a gente chegou que a gente encontrou quando chegou um dia à Terra, a biosfera, há milhões de anos atrás, que era constituído pela terra, pela água e pelo ar, a gente agregou um quarto sistema, um quarto ambiente que é a digisfera. Eu acho que essa é a coisa mais dramática que aconteceu na nossa história, mas de verdade, o impacto disso a gente vai sentir daqui a 300, 400 anos. Como ainda a gente não consegue viver todos esses anos, eu imagino que vocês não testemunharão ou não poderão fazer essa análise, mas enfim. A segunda palavrinha que eu acho que caracteriza muito o nosso tempo e que era a parte mais forte de um livro que está completando 50 anos, escrito pelo Peter Drucker em 1968, Uma Era de Descontinuidades, que é quando ele elencava as razões que determinariam essa transição que a gente estava vivendo, ele colocava disparado em primeiríssimo lugar a nova posição da mulher na sociedade. Hoje, 50 anos depois, a cada dia que passa, eu acho que a gente se surpreende ainda mais com essa mudança que começou a acontecer. De verdade, a referência para esse movimento que a mulher começou a fazer é o livro da Simone de Beauvoir, de 1942, O Segundo Sexo. Mas esse movimento não para, né? A gente se surpreende, eu acho que é rara a semana que a gente não se surpreende com a manifestação de alguma mulher, né? E eu acho que o sentimento de culpa que existe dentro de nós, homens, é de tal ordem que a gente não reage, né? As mulheres enfiam o dedo na nossa cara, né? Gritam e a gente fica perplexo, né? E eu acho que é isso mesmo, é um sentimento de culpa milenar que a gente tem, né? Eu sei que nós não fomos culpados, nós que estamos aqui não fizemos isso, não fomos culpados, mas sobrou para nós, ainda vai sobrar ainda por bastante tempo, né? E eu acho que a soma de tudo isso, né, esse finalmente equilíbrio na sociedade entre mulher e homem e mulher, né, essa transição da digisfera está exigindo de todos nós um comportamento novo, absolutamente transparente, não é? Até porque se a gente não for transparente, se a gente não quiser ser transparente, não quiser ser verdadeiro, a gente não tem mais essa chance, porque a gente vendeu a nossa alma para o diabo. O dia que a gente entrou no Facebook e o dia que a gente fez a primeira busca no Google, a gente escancarou, né? Ou arregaçou, para usar uma palavra mais vulgar, né?
Por que a gente fez isso? Não é porque a gente clicou lá que concordava. No que a gente concordou, foi, né? Dançou. E agora foi, né? Então, é isso aí. Mas isso tem um lado positivo, no meu modo de ver, que é o nosso tema que a gente vai começar a conversar hoje, que é o prevalecimento de uma palavrinha que se chama accountability, que fundamentalmente é a grande componente que cada um de nós tem que revelar a cada movimento que a gente faz em todas as horas de todos os dias, né? Cada vez mais a gente tem que ter accountability, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse início, é o nosso tema inicial, e aí depois a gente entra no nosso esquema normal, né? Está aqui o accountability, né? O Celso pegou um monte de palavras que circunscreve o accountability, né? Fundamentalmente, o que é accountability, né? Responsabilidade com ética, é ser transparente, tanto pessoas físicas como jurídicas, e ser transparentes por igual, bom dia, por igual com todos os seus stakeholders, com todos os públicos com os quais você se relaciona, com os quais a gente se relaciona, não é? Nós temos que o tempo todo estar prestando contas, não é? Não uma coisa tosca, grosseira, mas naturalmente, não é? Na nossa casa, para a nossa mulher, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos clientes, para a comunidade, para a sociedade, não é? Ser verdadeiro. Talvez a palavra que maior traduza isso é essa. E nós não temos outra alternativa, né? Porque agora a gente escancarou, a gente está absolutamente revelado, não tem jeito de ser diferente, né? A gente falou muito para vocês no passado sobre authenticity, né? Ou autenticidade, né? O que é você ser autêntico? É você dizer quem você é e como você vai se comportar. E aí as pessoas ficam olhando para você para ver se você é quem você disse que é e se você se comporta do jeito que você disse que ia se comportar, e aí você tem autenticidade. Ainda que o que você é, o que você seja e o que você disse que ia se comportar não agrade a pessoa, ela fala, não, legal, eu acho uma meleca isso, mas ele tem autenticidade. Autenticidade é uma coisa mais linear, é uma coisa mais estática. Accountability é mais comportamental, é mais tridimensional, é mais atitudinal, sei lá, acho que é isso. Então o papo para a gente ter aqui é de 0 a 10, que nota você dá em termos de accountability à sociedade brasileira, à sua empresa e a você. Chueire, começa com você. Eu? É? Qual é a tua accountability? Começa a ser o microfone. É isso aí, tem que ir com o microfone. Eu acho que a sociedade brasileira, feita a ressalva aos mal informados, né, que são muitos, eu daria nota 8. 8. Accountability para a sociedade brasileira. A minha empresa é um livro aberto, ainda que não em branco, tem muita coisa boa lá. Eu também dou nota 8. Eu vou ficar no 8, inclusive comigo, porque eu não sou perfeccionista a ponto de dizer que eu tenho 10 ou não. Eu fico com a nota 8. Eu acho que a minha posição é muito clara com relação aos meus parceiros, tanto na área de negócio como na área pessoal. Todo mundo sabe qual é a minha personalidade, o que eu pretendo fazer, que eu sou meio durão, etc, etc. Então, portanto, eu acho que eu estou com 8. Tá bom. Tá legal, Efraim. Obrigado. A sociedade brasileira, eu acho que 6,5. 6,5? Sei lá, a gente teria que ponderar tudo e cada um dos quesitos para saber quanto que daria essa média. Mas tem lugares que a sociedade brasileira tem a accountability zero. Outros têm 10. A minha empresa, 9. E a mim, 7,5. Não, porque não dá para contar. Tem coisas que você não pode mostrar e ser 100% transparentes por causa do business onde que você está. É por isso. Mas não é que tenha coisas para esconder. Mas eu também não queria dar uma nota melhor do que eu mesmo julgo que eu devo ter. Legal, tá bom. Magari. E aí, tudo bom? Para analisar a sociedade brasileira de 0 a 10, nossa, tem tantas variáveis aí. As perguntas hoje foram brabas. Eu acho que eu vou dar um 7 para a sociedade brasileira. Acho que melhorou muito, as aberturas
estão sendo ótimas, mas eu acho que a gente ainda tem que aprender muita coisa. Como você colocou lá em cima, principalmente de ética e ser transparente, então minha nota é 7, porque a gente ainda tem muita coisa para trabalhar aqui, né? A minha empresa, principalmente frente ao marketing digital, o que a gente está reparando no mercado, que está acontecendo com o comportamento do consumidor, a nossa empresa ainda está em processo de aprendizagem, e ela começou em 89, então eu dou um 8 para ela. A você é o seguinte, Madia, se eu não der 10 para eu mesma, quem vai dar? Não é? Então, eu acho assim, sendo verdadeira, eu acho que eu sou 8. 8. Né? Eu sou 8 porque também estou em processo de transformação, de mutação, de aprendizagem. Legal, que bom. Saúl. Bom, eu não vou ser tão condescendente assim. Eu acho que a minha leitura sobre a sociedade brasileira é de que ela ainda precisa muito. Eu acho que precisa avançar muito, muito mesmo. Eu diria que ela está indo de 4 para 5. Falta muito estrutura para entender o comportamento dos exemplares, influência, formação. Né, eu acho que a gente tem muito ainda a avançar. Com relação à minha empresa, eu reconheço que em algumas circunstâncias eu precisei ser, a palavra mais comportada aqui vai ser flexível, né? Em função de conseguir realizar negócios e colocar comida na mesa, cumprir os compromissos, etc. Então, precisei realmente em algumas circunstâncias dizer, olha, com nota ou sem nota? Né? Exatamente para poder dar continuidade àquilo que eu acreditava ser o avanço, aquilo que eu precisava fazer. Com relação a mim mesmo, eu acho assim, há uma distância entre aquilo que você é e a sua intenção, né? A intenção realmente é ser 10. E é difícil você ser uma ilha, né? Eu acho que eu me proponho a ser um bom exemplo, acho que eu tenho essa formação, acho que eu tenho essas condições, mas eu acredito que eu ainda posso melhorar. Eu me daria uma nota entre 8 e 9. Acho que eu ficaria no 8 para poder continuar sempre melhorando, né? Acho que a gente não é perfeito, a gente tem que melhorar. Que legal, que bom. Cláudio. Bem, me faz lembrar muito o tema que eu tive que enfrentar na redação quando eu prestei vestibular. O tema era o título de um livro do Roger Bastide, Brasil, um país de contrastes. Então, a partir do momento que essa responsabilidade com ética da sociedade brasileira, realmente, como é um país de contrastes realmente muito grande, né? Vamos dizer assim, eu acredito que a nota de 0 a 10 eu ficaria com 5. 5. A minha empresa, como eu sou um freelance, né, emito nota, etc., aquela coisa toda, né, realmente eu fico com nota 8. Okay? E a mim mesmo, eu repito a mesma nota 8. Legal, okay? tá bom. Tua vez. Bom, eu vou ser... Como você não tem vindo há bastante tempo, conta um pouquinho sobre o que você faz para o povo saber. Bom, meu nome é Herbert Greco, eu sou... já fui executivo de diversas multinacionais, passei por várias delas, particularmente as de entretenimento. E atualmente eu tenho uma empresa de licenciamento de marcas e também de suporte para eventos, né? É uma agência voltada para licenciamento essencialmente. Então, okay. A gente tem diversas marcas lá, enfim, Lamborghini. Hoje o nosso DNA está muito voltado para o futebol.
e para marcas infantis, porque a minha origem é Walt Disney, então esse negócio vai me perseguir um bom tempo. Enfim, indo direto aí para a pergunta, eu vou ser bem pragmático. Em relação à sociedade brasileira, eu dou uma nota 3, porque eu acho que a gente está muito longe disso, né, dessa meta de responsabilidade com ética e tal. Eu acho que tem muita gente, a média disso não pode ser superior a uma nota muito alta, porque gente que joga lixo no chão independe de classe social. Quem suborna a guarda também independe de classe social. Se a gente continua votando em político e elegendo os mesmos ladrões, a gente também está sendo conivente com tudo isso. Então, a nota 3 está até de bom tamanho, na minha opinião. Em relação à minha empresa, eu também não vou ser muito bonzinho, não. A empresa ela é relativamente nova, a gente tem um nível de desorganização ainda, até pelo crescimento, que nos faz muitas vezes atrasar pagamento, esquecer pagamento, da mesma forma que a gente esquece e atrasa os nossos recebimentos. Né? Então, a gente ainda está se organizando e realmente a gente está um pouquinho longe dessa meta. A mim mesmo, né, se eu estou dentro de tudo isso aí, né, eu também não posso ser muito conivente. Agora, a minha intenção, né, o meu posicionamento é realmente buscar isso. E a busca não necessariamente ainda é uma conquista. Então eu me dou uma nota 6. Legal, tá bom? Olá, sociedade brasileira, eu acho que a gente está num momento maravilhoso, apesar de não parecer, porque nós estamos em plena transformação, né? Está tudo sendo muito mais escancarado, como deve ser, né? Então, eu acho que a gente está num processo muito interessante. É um momento muito interessante mesmo, mas bem distante do que poderia ser e que vai ser, eu tenho certeza disso. Agora, quanto tempo vai demorar para que essa nota vá aumentando? Só a gente mesmo pode ajudar a fazer. Sem dúvida. Né? Então, hoje, nota 4, 5 para a sociedade brasileira, para as instituições. A minha empresa, a gente procura ser o mais ético possível dentro da velocidade que as coisas mudam. Né? Então, assim, o ambiente, né, a tecnologia tem mudado tão rapidamente que às vezes parece que a gente falava que ia fazer uma coisa, mas já está fazendo outra. E nesse ambiente as pessoas podem achar que, pô, mas você tinha dito que era assim e agora está fazendo assim, de outra forma. É porque realmente essa velocidade a gente tenta acompanhar. Então parece que a gente não está sendo ético, mas ou está sendo confuso. Mas na verdade é porque a gente tenta acompanhar o tempo e esse tempo voa, né? E a mim mesmo, eu acho que é o espelho dessa empresa, é tentar mudar rapidamente, mas manter alguns nortes para continuar sendo ético, né? Para ter essa accountability. Nota 7 para mim. Tá bom. Wilson? Bom dia, Magia. Então, com relação à sociedade brasileira, eu vou ser bem duro como ele foi, nota 3 mesmo. A gente vê, por exemplo, a sociedade hoje, o Rio de Janeiro, é um reflexo do Brasil, só que ali está mais intenso, né? As coisas estão acontecendo com mais intensidade. E o brasileiro tem muito que evoluir, muito que mudar o comportamento em tudo, né? Em relação à minha empresa sou eu, né? Hoje eu sou a minha empresa, iniciando uma nova etapa na minha vida profissional como consultor de empresas. E eu não vou me permitir dar uma nota menor do que 10 para mim. Hoje eu não sou nota 10, mas eu vou perseguir esse objetivo de ser uma pessoa muito correta, muito ética, até porque como consultor de empresas você tem que ser assim, né? E vou buscar isso como um objetivo pessoal, de você ser uma pessoa exemplar mesmo. Até na minha vida pessoal também busco ser assim, né? Faço parte de uma entidade que busca sempre, prima pelo aprimoramento moral
e ético, que é a maçonaria. Então eu vou sempre buscar essa nota 10 para mim e para minha empresa, que sou eu. Legal. Mariana? Bom dia. Eu acho que enquanto a gente tiver essa cultura do jeitinho brasileiro, como ele falou, desde jogar um lixo no chão, os projetos e os faturamentos por debaixo do pano, é muito complicado a gente dar uma nota maior para a sociedade brasileira. Eu acho que, pensando em todos os aspectos que a gente teve nos últimos 3 anos, acho que a gente evoluiu bastante como sociedade. Eu acho que a gente estava num 3, hoje talvez a gente esteja num 5, quem sabe nesse ano caminhando para um 6, sendo bastante otimista. Eu acho que, e com relação a mim e minha empresa, nesse momento eu sou a minha empresa, então acho que as coisas não podem ser dissociadas. Acho que durante toda a minha carreira eu tentei ser um 10, muito complicado, muito difícil, você acaba descendo um degrau, você acaba tentando ser um 9, porque dentro das instituições, dentro das organizações, você não consegue ser 100% ético, 100% transparente, porque senão os negócios infelizmente não acontecem, em função do que a sociedade tem como vício, inclusive, né, como conceito de trabalho, e a gente acaba ficando impossibilitado de perseguir e conquistar o 10. Então, acho que como empresa hoje, assim como o Wilson, eu acho que eu tenho que perseguir o 10, mas é bastante difícil. Eu gostaria de ser um 9 para sempre ter um espaço para continuar desenvolvendo, crescendo, e eu acho que com a sociedade em mudança do jeito que está, com a presença do digital e com tudo ficando cada vez mais escancarado, a gente dificilmente vai conseguir ser 10 sempre, a gente vai sempre ser um 9, sempre ter um espaço realmente para desenvolver algo novo ou para aprender algo novo. Então, eu acho que se eu tivesse que avaliar eu e minha empresa hoje, é um 8. Okay. Tá bom, Patrícia. Estava aqui pensando, né? Posso inverter a ordem aí? Opa, fica à vontade. Eu fui criada por uma avó feirante, né? E a gente usava um ditado que eu levo para mim desde então: o que é combinado não é caro, né? Então, eu venho de um histórico de comunicação de agências, que eu não preciso nem comentar a dificuldade que é. Sofri muitas represálias, porque o meu maior feedback a vida toda foi de ter muita accountability. Recusei propostas de trabalho, porque eu não admiti, em hipótese nenhuma, pagar bola para ninguém, fazer coisas que eram práticas em alguns aspectos do mercado. Talvez tivesse ficado muito rica, não fiquei, mas tenho a tranquilidade por minha cabeça de ter um alto nível de accountability. Hoje, dirigindo uma associação, tenho a menor condição de ser diferente, eu tenho que prestar conta para milhões de associados, né? Milhões, olha que é pouco. De pessoas, talvez, né? Porque eu tenho que dar conta para o mercado, mas é bem complicado. Eu busco 10 100% do tempo. Como consultora, não tem como ser diferente. Você tem que ser ético, você tem que encontrar maneira de ser transparente, né? O que você tem expectativa para entregar ou não. Como mentora, nem se fala, né? Então, acho incrível. Então, como empresa hoje, eu dirijo uma associação que, graças a Deus, a gente perseguiu 100% de transparência, o ano e meio a gente conseguiu atingir. Hoje eu tenho números contábeis, projetos, todos que a gente consegue ter isso, e foi uma busca para conseguir, porque foi difícil, a gente levou 2 anos para implementar. E como sociedade, se alguém lê o Estadão hoje de manhã, gente, não dá para dar 4, é com muito otimismo, né? Assim, tipo, vamos aí. Entendeu? Mas eu sou otimista, eu acredito que a gente vem passando por uma transformação. Mas eu não consigo deixar de pensar em Laurentino Gomes. Nós ainda somos uma grande corte portuguesa. Sim. Então, na minha opinião, a gente ainda tem muito chão, né? A gente se vê esses dilemas todo dia com uma assinatura de coisa qualquer, que sempre alguém tem que levar uma vantagem, né? E aí quer que o governo seja diferente. Então, acho que a gente precisa deixar de ser hipócrita, que é o primeiro passo. E me entristece um pouco saber que talvez boa parte do empresariado só consiga ter sucesso se não tiver nota 10 em accountability. Sim. Isso é uma coisa que é preocupante. E que é uma coisa que eu tive que aprender a lidar também. Talvez eu nunca fique rica, porque eu vou sempre priorizar isso. Então, legal. Desculpa, mas me estendi, mas... Danilo. Bom dia. Para a sociedade brasileira, eu daria, com muito esforço, nota 5. Né?
somos extremamente hipócritas, concordo com o que a Patrícia falou em relação, a gente ainda vive resquícios do colonialismo, responsabilidade sempre é do outro, nunca nossa, nunca minha. A minha eu posso dar um jeito, né? A gente tem visto hoje no âmbito político as pessoas cada vez mais envolvidas e sempre, ao invés de eu argumentar aquilo que eu acredito de verdade, eu prefiro contra-argumentar contra aquilo que eu não acredito. A gente vive isso hoje aqui no Brasil. Então, não tem transparência nenhuma, não tem ética nenhuma. Eu prefiro falar mal do outro do que falar aquilo que eu faço de certo. Porque, na verdade, se eu for falar de mim, eu vou acabar falando o que eu faço de errado. Então é melhor não falar nada. A gente vive muito isso, acho que a gente está num momento de aprendizado. Vejo que daqui a alguns anos a gente vai ter uma nota melhor. Porque esse é um tema que está mexendo muito com o nosso dia a dia, conosco, isso é muito forte, né? Mas hoje o Brasil com 5 e olhe lá, né? Agora, para mim, para minha empresa, isso são os nossos compromissos mais inalienáveis, né? Eu me cobro muito sobre isso. Eu tenho 3 filhos e eu quero deixar no mínimo um legado para eles de que as coisas podem ser feitas de maneira correta. Provavelmente não vou deixar muito dinheiro ou dívidas, mas exemplo eu gostaria de poder deixar, né? Então, na minha vida, na minha empresa, nota 9 ou 8, porque a gente sempre tem que pensar em melhorar e buscar isso, ter isso como objetivo também de sempre se superar. É isso. Legal. Edson? Bom dia. Eu daria 3 para a sociedade, mas a boa notícia é que está despontando boas perspectivas dessa nota aumentar. Para a empresa que eu trabalho, eu daria 9, justamente porque ela está inserida nessa sociedade que é 3, né? Então, para ela sobreviver, é uma luta de todo dia tentando chegar ao 10. E para mim daria uns 7, porque a minha luta também é sempre tentar chegar ao 10, mas sempre tem as tentações da vida, né? Tá bom. Hermínio. Bom, quando você fala sociedade brasileira, eu fico pensando a que está trabalhando lateralmente, marginalmente, porque eu venho muito amarga lá de baixo. Eu venho de um PCC que está comandando e que é verdadeiro, e que é exemplar, e que pune, e que manda matar se não tiver. Então, assim, tem uma coisa paralela acontecendo e muito mais verdadeira, muito mais implacável. Ou seja, você está dizendo que a accountability do PCC é 10, é isso? É 10. Mas ele faz parte da sociedade brasileira numa linha marginal, né? Então, assim, e essa semana passada eu escutei histórias assim do tipo, estou saindo porque eu tive que vender minha alma e agora eu estou fora do país para poder segurar a minha família e manter ela em segurança na Praia Grande, que Praia Grande o PCC está comandando. E escutei desse meu querido que subiu comigo hoje, que é a 5ª bicicleta dele que roubaram ontem, e que ele subiu aos morros próximos, de onde ele mora não sei quantos anos, para tentar, e aí falaram, não, tá com lá, tá com olha, procura em tal lugar. Então, assim, eles estão mais organizados, né, de uma forma meio doida, mas estão. Então, assim, eu dou 0 porque eu acho que tem gente se organizando melhor, eu acho que a gente, não sei se a Nata consegue ter acesso a isso que a gente... essa semana uma aluna de fono teve a moto roubada, que isso é normal, isso acontece toda hora, e aí ela falou assim, eu fui consolá-la e ela disse assim, professora, a senhora não sabe, me ligaram pedindo R$500 para poder devolver a moto. E aí o pastor da minha igreja pediu para falar com o malandro. E na malandragem que o pastor já conhecia, esse cara estava na cadeia e através dos dados de Facebook dela, só queria pegar os R$500, porque nem a moto ele sabia. Mas ela pôs a foto da moto, dado, o telefone dela, e se o cara estava fazendo a férias dele e queria R$500 na conta dele. E aí o pastor começou, manda placa, manda foto, e aí começou a apertar. E aí ela estava com os R$500 na mão, ela ia fazer isso. E isso porque ela mora no Guarujá, faz faculdade em Santos, a moto para ela é tudo. Então, assim, a minha empresa está aí com 7, nota 7. E eu, que estou ainda em CLT, estou numa carteira de CLT e tentando dar aula da melhor forma possível, mãe de um filho de 13, estou nos 8,5 buscando sempre o 10, mas estou nos 8,5. Legal. Bom dia. Bom dia, vamos lá. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Obrigado por você ter vindo.
Meu nome é Igor, eu sou sócio de uma agência de marketing lá de Santos. Somos novas, temos 5 anos de mercado. Como eu enxergo a sociedade brasileira hoje? A minha nota seria 5, porque acho que é um meio termo. Metade da população apenas deseja que o Brasil vá para frente, que o Brasil melhore, mas e o restante apenas destrói, consome e não está nem aí para o nosso futuro. Mas essa metade que deseja, apenas deseja, mas não falta um pouco de atitude em cima disso. A minha empresa, eu posso falar, estamos há 5 anos e esses 5 anos a gente deu passos de formiguinha, justamente por causa dessa palavra que eu aprendi hoje, a accountability, que a gente preza muito, né, por estar correto. E falando um pouco do mercado lá de Santos, acho que isso não existe lá. Você consegue, se você abrir hoje uma agência lá em Santos e quiser ganhar dinheiro, acredito que em 5, 6 meses você já está com dinheiro, só que você esquece isso tudo. Sim. Então, a minha empresa eu daria nota 8,5, porque a gente ainda é pequeno e tem muita coisa para aprender. E a mim, eu daria nota 9, porque eu prezo muito pelas coisas estarem corretas e às vezes sou até um pouco chato, porque eu acredito que as pessoas elas têm que tomar uma atitude, elas não podem ser omissas, tanto pessoal quanto profissional. Se você ver algo, você toma uma atitude naquilo, senão aquilo vai te retornar em outros aspectos e de uma certa forma você só vai sair perdendo com isso. Então, eu profissionalmente, eu tenho essa responsabilidade pessoalmente e com a sociedade, pelo menos a sociedade lá em Santos, às vezes desde pequenas coisas como a prefeitura cortar árvores, eu já encho o saco deles, denuncio apenas e respondem que aquilo é para o bem da população. Você destruir a natureza, você às vezes pegar um terreno público e vender, e a gente apenas tenta denunciar, fazer alguma coisa, mas não acontece nada. Mas aquela coisa, a minha parte eu estou fazendo e não estou deixando quieto, estou de olho e tem gente observando. Acredito que um dia essas vozes vão ser maiores e a gente vai começar a ter retornos positivos em cima disso. Legal, obrigado. Obrigado. Doutor? Como dizia Jacques o Estripador, vamos por partes. Para ser accountable, no meu entender, alguém precisa ser capaz de entender esse conceito. E em termos de uma coisa tão heterogênea como a própria sociedade brasileira, a gente observa que, a grosso modo, 70% ou mais da nossa população ou é analfabeto real ou funcional. E isso, há evidências berrando isso para o mundo. Não tem como esconder. Então, essa sociedade não tem condições de ser accountable por nada. Porque não é capaz de entender o conceito. Simplesmente. Então, a nota em conjunto para a sociedade brasileira, eu diria que serve para talvez 10% ou 20% da sociedade que tem possibilidade de entender esse conceito e de decidir se quer seguir por esse caminho ou não. Portanto, não pode ser, em hipótese alguma, uma avaliação melhor que máximo 20% e olha lá. Ok. Em relação à empresa para a qual eu trabalho atualmente, que é do meu filho,
Se não fosse assim, não trabalhava lá. Quer dizer, eu nasci e fui criado dentro desse esquema, embora naquela época não se utilizasse essas palavras e esse conceito, mas era assim que a gente vivia. A gente não... algumas dessas regras de accountability estão embutidas em alguns princípios religiosos, né? Em alguns dos 10 mandamentos. Sim. E eu jamais me senti à vontade fazendo alguma coisa que não fosse, pelo menos na intenção, 100% accountable. E não trabalharia para o Ricardo se eu percebesse que ele não agia da mesma maneira em relação à nossa empresa. A empresa dele, para a qual eu trabalho. E automaticamente a resposta do meu nome já está já tá dada. Legal, tá bom. Danilo, quer falar? Danilo é um companheiro nosso novo, ele está chegando aqui essa semana. Opa, bem-vindo. Então a gente, a galerinha aqui jovem está reforçada agora. Como padrão, todo recém-chegado a gente tem que fazer um pequeno bullying. E agora a gente tem 2 Danilos na empresa. A gente tem o Danilo e o Danilo. Só que aí eles ficaram, como é que a gente vai fazer? Aí ficaram, é o Danilo Old e o Danilo New. Sabe como é que vai virar? O Danilo está aqui mais tempo. Então, ficou o Danilo Raiz e o Danilo Nutella. Então, a partir de agora, ele é o Nutella. Nutella. Sacanagem. Sacanagem. Diga aí, Danilo. Vai ser A e B, né? Então, a sociedade, eu acho que eu daria nota 7. Pelo menos nas pessoas que estão ao meu redor, eu vejo uma preocupação, uma busca pela ética. Eu acho que é isso. E, para mim, eu daria nota 7. Eu acho que eu ainda estou em processo de formação e de tentar entender o que é ser ético na minha vida e na minha profissão também. Tá bom. Depois você passa para o Gilberto. Tá bom. Sociedade brasileira, um pedaço da sociedade é nota 10. Uma parte, eu acho que substancial da sociedade é nota 10. Mas tem uma parte também que é nota 0, não dá para tirar a média, né? Os políticos e outras pessoas que não têm uma formação que permita a eles tomarem boas decisões, está no 0. Mas o resto da sociedade brasileira, pessoas humildes, inclusive, muitas pessoas humildes, são 100% honestas. Então, minha empresa é 10, porque a ética vem em primeiro lugar sempre, desde sempre, né? Eu sou casada há 41 anos e tenho conta conjunta e nunca chequei o extrato. Então, é uma relação de confiança mesmo, né? Então, acho que é isso. Giba. Oi. Bom, acho que a sociedade brasileira é isso que está todo mundo avaliando aqui. Quer dizer, a minha nota é 5, porque a gente não tem como escapar, nós estamos dentro dela, né? Então, quando você entra num cruzamento desses que tem um balão assim, você vê que as pessoas não estão nem aí, elas vêm no fluxo, passam direto. Você vai parar em algum lugar, ou você escorrega um dinheiro, ou então você não para. E vai por aí. Então, uma vez eu estava chegando, teve uma época que Guarulhos tinha um problema de carrinho de bagagem. Você chegava na esteira, ia pegar sua bagagem e não tinha uma porcaria de um carrinho, fazia fila num buraco que tinha na parede ali, onde o pessoal jogava, passava os carrinhos e tal. Então, a gente estava numa fila, de repente um grandão passou lá na frente e falou, eu bati na costa e falei, olha, a fila é ali, ó. Ele falou, aprendi isso aqui no Brasil, era um americano. Eu falei, olha, eu moro aqui há 50 anos e nunca aprendi isso, faz favor, vá lá para o seu lugar. Então, quer dizer, você vê que a sociedade é uma coisa
terrível. Nós estamos vendo aí esse vazamento de minério lá no norte. Quem é o dono da empresa? A Noruega. Quer dizer, todo mundo fica batendo palma para a Noruega, que é o exemplo de honestidade do... E ela aqui no Brasil faz o que ela bem entende. Então, o governo é sócio. É sócio. O governo da Noruega. É do governo. Então, nós estamos contaminados por essa sociedade, quer queiramos ou não queiramos. A gente tem que se defender também, afinal. Né? Então, a minha empresa sou eu há 20 anos. Eu acho que nunca escapei desse negócio de responsabilidade com ética, porque o meu negócio você tem responsabilidade e ética ou você não tem um negócio. Então, mesmo que eu não tivesse uma educação voltada para esses princípios, eu teria que fazer porque é uma sobrevivência do negócio. Então, fica difícil você falar nota 5, ou nota 10, ou nota 0. E para mim é a mesma coisa, porque eu sou a própria empresa. Tá bom. Celso. Eu acho que para você dar a nota para uma coisa como uma sociedade, que é um panorama que junta muitas pessoas e muitos grupos e muitos nichos, você tem que partir da comparação. Então, se eu for comparar a sociedade brasileira com algumas sociedades, a gente é inferior. Mas se você for comparar com outras, a gente ou está na média ou está superior. Então acho que eu fico com a média do colégio que eu estudei, que era 6, não era nem 5, que é uma nota otimista, porque você está acima da média, porque a média natural seria 5, mas você tem a real noção de que você está fazendo uma ou outra coisa certa e grande parte ainda tem que melhorar. A minha empresa, como muitos aqui, sou eu como empresa, eu trabalho dentro de empresas, então eu tive a sorte, pelo menos até agora, de sempre trabalhar com empresas que eu consegui ser perfeitamente honesto e perfeitamente dentro dos parâmetros que a sociedade aceita. Nunca precisei... Já tive a oportunidade, inclusive de coisas políticas, de recusar trabalhar com marketing político, porque a nota fria era a primeira coisa que se falava. Principalmente com esse negócio de digital, que... cada um coloca o valor que quer das coisas, então eu recusei, então sempre tive essa sorte. Então, para minha empresa e para mim, eu dou uma nota 7 para ser um pouco melhor que a sociedade, porque eu realmente, quando eu me olho perante a sociedade, até é meio arrogante isso, mas eu me vejo pelo menos um passo além das coisas que estão ao meu redor. Acho que é isso. Legal. Só fazer uma ressalva, Matheus. Eu me dei nota 10, mas no desfile da Escola Não, de Samba do segura. Rio de Janeiro, a base é 9. Então, não é 9.9. É, 9.1. Cristina? Tudo bem? Olá. Bom dia. Desculpem, cheguei atrasada, mas entrei caladinha para não interromper ninguém. Madia, é o seguinte, eu daria nota 3 para tudo. Para a sociedade, para a empresa e para mim mesma. Pelo seguinte, não adianta eu ter comigo todos os princípios éticos se eu não consigo praticar integralmente em todas as minhas áreas. A minha empresa hoje sou eu também, né? Mas eu já tive que aceitar condições contra os meus princípios, porque senão eu não estaria no jogo. Sim. Então eu acho que efetivamente a gente consegue praticar a ética quando você impõe os seus princípios em determinadas situações. E hoje no Brasil é muito difícil fazer isso. É lamentável, né? Eu vejo o Nutella, o Nutella tão jovem, eu fico pensando muito como que esses jovens conseguem estabelecer um padrão ético diante de tudo que eles assistem todos os dias, em todos os momentos. Para ele deve ser um desafio imenso ser uma pessoa ética, porque ele não tem referência. Né? Deve ter da família, mas o convívio com a sociedade começa a embaçar esses conceitos.
Então, eu acho que a gente vive um momento muito triste. Eu temo muito pelo futuro do Brasil com relação a isso. Eu acho que vai levar muitos anos. Eu concordo inteiramente com o doutor, que a gente tem talvez 10% da sociedade que consiga entender esse conceito e, né, eu acredito que uma parte dela até pratique. Mas a minha nota é muito baixa mesmo. Eu me sentiria muito mais orgulhosa de mim mesma se eu conseguisse impor algumas, assim, os meus princípios em algumas situações. Mas, lamentavelmente, eu não consigo fazer isso. Faço com as minhas filhas dentro da minha casa, é um universo microscópico diante, né, desse cenário todo. Tá bom. Legal. Jorge. Oi, bom dia a todos. A minha nota é fácil, 10, 10 e 2. 10 e 2? De baixo para cima, tá? Eu dou 10 para mim porque, olhando para trás, o meu termo de comparação é sempre eu mesmo. E olhando para trás, eu vejo que eu estou cada vez mais aquilo que eu espero de uma boa pessoa. A minha empresa sou eu, então tem que ter a mesma nota. A sociedade brasileira, eu vejo, existem dois Brasis. Existe o Brasil honesto, responsável, e existe o desonesto e irresponsável. Bom, o honesto é nota 10, o desonesto é nota 0. Mas não seria a nota 5? Não, é nota 2, porque os desonestos estão no poder. Só isso. Legal. Fábio? Eu vou levantar aqui, porque é mais fácil não ficar fazendo contorcionismo. Bom, antes de responder, acho que primeiro tem que ter uma compreensão melhor do que a accountability, né? Accountability não é só ética, gente. Sustentabilidade está dentro de accountability. Então, assim, é uma visão muito mais ampla. É tridimensional, tudo. É bem mais amplo do que ética. Para falar um pouquinho de sociedade, eu vou contar para vocês uma história muito divertida que eu ouvi ontem de uma amiga, Letícia, que ela é amiga do filho do Jens. O Jens, para quem não conheceu, era um nórdico gigantesco, que foi o líder da Macan durante muitos anos. E, naturalmente, por ser nórdico, o filho dele é bem clarinho, de cabelo, de pele. E aí eles vão muito à praia. Ela falou que toda vez que eles vão para a praia, ele, sentado ali na barraca, falou: Lê, vai lá comprar um milho para mim, por favor. E ela fala: por quê? Porque o milho para mim sempre é mais caro, né? Eu acho que isso resume um pouquinho do que a sociedade. Eu acho que tudo, você dá uma nota, ela sempre é comparativa, né? Então eu vou comparar a sociedade brasileira com o quê? Com a finlandesa, sendo a finlandesa eventualmente algo mais próximo de 10. Acho que uma nota 5, já sendo bastante otimista aí, acho que uma nota 5. Eu acho que a gente tem muito o que ver, né? Eu acho que principalmente quem tem a possibilidade de viver mais no subúrbio, viver mais ali, você percebe. Quem usa transporte público vê bastante isso, né? A falta de educação, de respeito, enfim. Em relação à empresa, quem é o parâmetro? É Whole Foods? Se o parâmetro é Whole Foods, então acho que a gente tem uma nota 6, né? Porque copinho, por exemplo, é de plástico, entendeu? Tem um monte de coisa que tem que melhorar, um monte. Então, E finalmente, em relação a mim, quem é? Mahatma Gandhi? Então, cara, talvez um 5, exagerando bem aí, né? Acho que tem muita coisa para evoluir também. Eu acho que o ser humano está em processo evolutivo. Graças a Deus tem novas gerações aí que tem esse mindset diferente. Mas, de novo, tem que ter muita disciplina, muita educação, que é o que falta pra caramba nesse país, para a gente conseguir mudar essa percepção a longo prazo. Bom dia a todos. Bom dia. Desculpa também o atraso. Eu acho que a gente... Eu tô faz um ano e pouco... Eu saí de São Paulo. Fala mais alto. Alô. Eu saí de São Paulo, eu tô faz um ano e pouco morando em Campinas. É pertinho, mas é uma outra cidade. E minha visão, né, eu acho que sobre o bojo geral da sociedade, assim, melhorou. Eu acho que aqui em São Paulo, particularmente, a gente ainda é contaminado pela agressividade da cidade, pela loucura da cidade, e talvez tende a acreditar que seja uma média 5 entre 0 e 10, aí, igual está todo mundo falando.
em um ambiente um pouco mais tranquilo de urbe, assim, eu volto a ter conversas na rua, eu volto a encontrar pessoas, você volta a ter um pouquinho mais de tempo para uma discussão um pouco mais aprofundada, e eu estou com a sensação que a média está um pouquinho melhor do que esse cenário catastrófico que a gente vê em São Paulo, né? Eu também sou minha empresa, e eu acho que eu tento transformar, eu tento fazer todo dia com que eu faça um pouquinho melhor do que a média, né? Tento puxar para cima. Também não sou Mahatma Gandhi, também não sou perfeito, busco, né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Eu acho que esse é o... Legal. Sociedade Brasileira 1. Eu sou a minha empresa, então eu dou 8 para minha empresa e 9 para mim, porque eu acompanho o meu crescimento, o meu desenvolvimento, e eu tenho uma meta que é buscar perfeição. Eu sei que nunca vou conseguir. A gente é ser humano, a gente não é perfeito, mas eu acredito que quem busca a perfeição chega muito perto. Porque a gente às vezes tem que errar para aprender, mas eu tive uma educação à moda francesa, europeia. Meu pai passou pela guerra, então ele me ensinou desde muito cedo o que é ser ético, transparência, responsável, comprometido, e eu aplico isso para mim, para minha empresa e ao atender os meus clientes. Faça favor. Pera um pouquinho. Passa, tá aqui. É que na realidade, assim, ouvindo todos os comentários, eu fiquei pensando aqui. Uma ressalva e, na realidade, uma autocrítica também. Acho que, na média, a nota que a gente se deu foi 8, 9, talvez. E a média da nota que a gente dá para a sociedade, talvez 5, perto disso. Como é que a gente consegue se dar uma nota 8, 9, se a gente está inserido numa sociedade que é, no máximo, 5, na melhor das hipóteses aqui? Eu fiquei pensando, eu falei, será que eu não devia repensar isso? Porque, de fato, eu não consigo ser totalmente ética, totalmente transparente. E eu fiz um comentário até aqui com a Patrícia. Nos momentos em que eu tentei ser 100% transparente, eu perdi as oportunidades. Estava fora do negócio, estava fora da empresa, já não era mais vista da mesma forma. Então, eu acho que a gente tem a tendência a se dar uma nota maior, porque a gente tem isso como desejo, a gente quer muito isso, e talvez a gente tenha até vergonha de se dar uma nota menor, no sentido de assumir que a gente também erra. Mas eu acho que enquanto a gente não conseguir fazer a nossa parte para fazer com que a nota da sociedade brasileira seja maior, dificilmente a gente consegue se dar uma nota melhor também. Então, talvez eu refizesse as minhas notas também, e eu vou ficar pensando nisso daqui para frente. Eu lembrei uma coisa, quando eu trabalhava na Abril, que você tinha uma avaliação anual e dependia de ganhar o bônus, o resultado da sua divisão, mas não adiantava ter o resultado da sua divisão se o resultado global da empresa não fosse bom. Né? Então eu ficava nessa mesma dúvida que ela falou agora em relação à avaliação. Eu falei, mas a minha parte eu fiz, a minha divisão está tão boa e tudo mais, mas eu não ganhei, porque o todo não permitiu. Legal. Eu acho que essa questão, a pergunta é difícil, as questões ali, principalmente a primeira da sociedade brasileira, é difícil resposta. Quando eu coloquei uma nota 8, eu estava imaginando uma média geral da sociedade, fazendo a ressalva da falta de informação e de educação da grande maioria da população brasileira. Agora, se você puxar estratos, como já foi dito aqui, você pode dar notas diferentes. Então, para generalizar é muito difícil, né? Quando eu digo a sociedade brasileira tem nota 8, é porque eu estou imaginando os mal informados, os ingênuos, os mal educados, que não tiveram oportunidade de ter o mesmo status que nós temos aqui. Esses caras têm boa índole. Sim. Eles têm boa índole. Eles precisam de educação, mas aí não está dependendo só deles. Então é difícil fazer uma generalização, tá dizendo? Tem que fazer ponderações. Com ponderações ficaria mais fácil nós decuparmos as questões que estão aí, né? Legal. Essa conta também é uma conta artificial. É assim, a gente está falando de vida e de pessoas. E conta é aritmética. Então são coisas que não dá para fazer essa conta. Não dá para
fazer uma média nem nada. Desculpa. Terminou? É isso, gente. Dê uma rodada. Como é que eu me sinto nisso? Eu me sinto como vocês também. Eu acho que eu estou aí na média. Eu daria 7 de uma forma geral. 6 talvez. Eu tenho consciência das vezes que eu ultrapasso o sinal. Quando vocês estavam falando, eu estava pensando, eu acho que eu me lembro de uma única coisa que conscientemente eu ultrapasso o sinal, mas que é um problema de vício. Eu sou viciado em cinema. Sou cine addicted, não é? E hoje eu tenho uma série de limitações do ponto de vista de tempo, então eu não consigo ir assistir os filmes nas salas de cinema como eu gostaria de assistir, não é? E eu acabo comprando filme de vez em quando na banca de jornal. De vez em quando, sempre. Porque eu fico agoniado de não conseguir ver um filme que está todo mundo comentando, eu quero comentar, eu fico agoniado. Então, como é que eu me penitencio? Eu assino tudo que tem de Netflix, o diabo, tudo. Ou seja, eu gasto muito mais do que eu gastaria se eu fosse ao cinema, mas de qualquer maneira não justifica. Enfim, de alguma coisa... Do ponto de vista de atitude, principalmente à medida que o tempo vai passando, não é, que você quer que um dia digam para você hippie, não é, descanse em paz de verdade, né? Ou seja, que você tenha sossego depois que você for embora, eu tenho procurado melhorar, se é que se é possível você procurar melhorar, mas enfim. Mas tem uma coisa que eu faço em todos os lugares, mas nesse prédio, porque é o prédio que eu venho todos os dias, que é cumprimentar as recepcionistas. Eu não consigo entrar e sair desse prédio sem dizer bom dia, sorrir para elas, etc. E eu acho que eu sou a única pessoa aqui no prédio que faz isso. Eu não sei se o Celso faz. Você faz? Não sei se o Fábio faz, mas você procura fazer. Mas eu saio com você, tem vezes que eu percebo que você não fala, que você não diz bom dia nem nada. Que você tá com a cabeça. Eu falei 3 vezes para a pessoa, falar boa tarde de novo. Fala, tem que falar. Mas o que eu tenho reparado é que muitas vezes elas não respondem. Quer dizer, que é o outro lado também, não é? Que elas ficam conversando entre elas, né? Ou seja, a recepcionista deveria estar e sorridente, né? Enfim, não é fácil a tal da accountability, não é? Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai falar muito e vai se preocupar muito cada vez mais, até porque o mundo, pelas características que ele tem hoje, nos remete a esse tipo de reflexão e de pensamento. Antes de começar aqui a minha parte, aconteceu hoje uma coisa muito importante, que a gente não poderia deixar de comentar aqui com vocês. Há 20 anos atrás foi lançada uma publicação no Brasil. Celso, coloca aí, faz favor. Não sei se vocês lembram desse comercial, né? Que é da W Brasil. Vocês lembravam desse comercial, não? Nunca tinha visto, mas muito bonito. Adorei. Na época fez um sucesso muito grande. Acende a luz, fez um sucesso muito grande. Foi o lançamento da revista Época. A revista Época, quando ela foi lançada, na cabeça da Rede Globo de televisão do Grupo Globo, ela é literalmente entrar, arrasar, né, tomar a primeira colocação. E a partir de hoje ela está num reposicionamento radical. Está aqui a primeira edição da nova face, né, que é rigorosamente a mesma de sempre. Embora eles falem que tem todo um reposicionamento editorial que você não encontra. Não sei se vai ter mais para frente, mas você pega a editora, tem uma nova editora agora, ela faz todo o editorial contando de novo posicionamento, blá, 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 aí você abre a revista e lê a revista, e é tudo igual, continua igual, né? Alguns de vocês acompanham bastante, seguramente o Freire acompanha. Nas últimas semanas tem sido patética a situação dessa revista, né? Ela vinha definhando, né? De alguma maneira a Veja não está tão distante disso, a situação da Veja também não é nem um pouco boa. E essa revista, a gente assina a revista, né? Então eu recebi em casa, vou receber em casa hoje, mas ela agora vem encartada no Globo, então todos os assinantes do Globo recebem, ela vem encartada no Valor, todos os assinantes de Valor recebem. Então a gente recebeu 2 hoje aqui, porque a gente assina Valor e o Globo, e como assina a Época, então a partir desse final de semana a gente vai receber 3. Isso vai ser recorrente ou foi só pelo reposicionamento? Não, eles estão falando, porque eles estão dizendo que eles passam até a partir de agora uma circulação de 500 mil exemplares, pelo que eles vendem em banca, pelas assinaturas que eles têm, pela assinatura do Globo, pela assinatura do Valor. Ou seja, sem nada disso já dava um prejuízo monumental.
com isso tudo, eu não sei exatamente como é que isso vai parar em pé, como é que isso vai se bancar, não é? E você analisa a situação das semanais é tétrica no Brasil, gente. Elas estão e está tudo isso muito inserido. O que foi? As mensais também. Sim, terrível. A internet, 90% das coisas de graça na internet, né? Eu mesmo, eu era assinante da Veja, não assino mais porque, além de economizar papel, eu economizo dinheiro e eu consigo ter todas as informações que estariam na Veja, talvez com um dia de delay, e não dá para ler tudo todo dia, toda hora, Sim. naquele momento. Então, eu vou lendo conforme, né? Mas você assina em digital? Não. É que geralmente essas revistas aí, no digital, quando passam 1, 2, 3 dias, eles abrem. Você já consegue entrar, porque é só você botar a notícia no Google, desce, não tem como. Você não consegue segurar. O dilema deles mesmo, né? Será que eles entregam o conteúdo, ou segura, ou eles tentam segurar, mas em algum momento não. Passam uns 2, 3 dias, talvez uma semana, dependendo do tipo da importância, a coisa cai no domínio público, não tem como. Teve um movimento da Folha, né? Saiu do Facebook. A Folha saiu do Facebook. A Folha agora 3 notícias 5 notícias por mês entra aquele banner ali. Eu acho que eles estão perdendo. Neste momento, ou todas fecham, ou eles perdem tráfego. Né? Porque você entra no UOL, lê uma notícia, clica, cai numa notícia fechada. Lê a segunda, clica, cai numa fechada, a terceira vez você abre o Globo.com, você abre o Terra, você abre o MSN News, você vai para outro... Ou seja, é uma tremenda enrascada, né? Não tem muita saída. E todos os portais tem curadoria por trás de individualidade. Sim. Né? Então os temas que você vai mais mostrando vão aparecendo, o próprio Android já faz isso também. Então... Legal. Gente, nos 4 temas que eu selecionei para a gente falar hoje, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no setor da saúde no Brasil, que é uma coisa fantástica, ele está derretendo por completo, ele está se reinventando. Porque aconteceu uma coisa que é básica em tudo, que eu já vou falar para vocês, que quando chega nesse momento não tem jeito, ou você se reinventa, ou você recomeça, você morre. Não tem como. Como não dá para morrer a saúde tem que continuar viva, então eles estão se reinventando naturalmente. Falar um pouquinho sobre doenças autoimunes corporativas e sobre a vacina contra as doenças autoimunes corporativas. Isso aqui tudo nasceu a propósito do dia que o Fábio ficou doente, a gente descobriu as doenças autoimunes, depois o Fábio conta para vocês sobre a saúde dele, como é que está. E para terminar, vou falar um pouquinho do Quero Ser Youtuber, né? E sobre os tais dos influenciadores digitais, que é a nova mania, né? Ou a nova loucura que passou a existir, né? Saúde é a maior entre todas as disrupções do Brasil. Está aqui, vou começar com a poesia do Carlos Drummond de Andrade, que se chama A Quadrilha, essa poesia, que não sei se vocês se lembram. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém, não é? E mais ou menos o que estava acontecendo com a saúde no nosso país era isso, não é? A quadrilha da saúde. João usava o plano de saúde e consultava o médico. O médico que pedia exame, que mandava operar no hospital, que pedia mais exames, mais medicamentos e cobrava as diárias e repassava essa cobrança aos planos de saúde, que cobrava a empresa onde trabalhava o João e a empresa o João acabavam pagando a conta e tudo vinha a terminar aqui, né? Até que chegou numa hora, acabou o dinheiro aqui, né? E aí teve o refluxo, começou a voltar para cá, para cá, para cá, e algumas instituições prestes a ter que fechar suas portas, porque elas não conseguiam pagar, elas começaram a repensar essa situação toda, né? Tem esse provérbio chinês que é muito legal, que diz o seguinte: se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque não tem solução. Então é isso. Quando não tem solução, tem solução. Quebrou. Ou você quebra, ou todo mundo para, se repactua, reorganiza e as coisas voltam a funcionar. Se não funciona, acabou, né? Bom, é o tal do muro da realidade. Quando você bate na realidade, não adianta você querer vazar esse muro. Você não vai vazar, você vai se arrebentar, né? Você vai morrer, né? Os pontos de ruptura mais dramáticos aqui no Brasil aconteceram com os dois principais hospitais dessa cidade, com o Sírio-Libanês e com o Einstein. Eles não estavam conseguindo pagar o plano de saúde dos funcionários deles. Não tinha jeito. Todo mês ficava mais caro. Aí o que eles resolveram fazer? Eles baixaram uma ordem interna. Quem começou a fazer isso foi o Sírio. Depois o Einstein fez a mesma coisa. Eles baixaram uma ordem interna. Qualquer funcionário que fosse recorrer ao plano de saúde, antes de ir para o plano de saúde, tinha que passar por um médico. Tinha que fazer uma triagem interna, né?
12 mil funcionários do Sírio, 80% dos que passavam por médico interno resolveram ali no médico. Então, ao invés de cada 10, os 10 irem recorrer ao plano de saúde, só 2 de cada 10 foram recorrer ao plano de saúde. Com isso, eles conseguiram voltar para o plano de saúde, renegociar o plano de saúde, e a partir daí isso virou um produto deles. Os 2 hospitais hoje oferecem isso para as empresas, que eles chamam de médico de família. Então a empresa pode contratar, antes de se mandar para o plano de saúde, manda para lá, eles fazem uma triagem, 80% eles resolvem naquela consulta, né? E o restante... O Einstein fez a mesma coisa, e as clínicas populares estão invadindo as cidades, né? Tem todo um reposicionamento das farmácias, está um pouquinho devagar no Brasil, mas ele vai ser radical. Eu acredito que muito brevemente nós vamos ter, não o farmacêutico da farmácia, nós vamos ter o médico da farmácia, toda farmácia vai ter um médico, né? Ainda que eventualmente não esteja dentro da farmácia, mas ele vai estar numa sala ao lado. E uma porrada de coisas que você tem que ir para um hospital, para um pronto atendimento, você vai acabar resolvendo na farmácia. Recentemente eles autorizaram as farmácias a aplicar vacina, é isso, né? Teve uma mudança na lei, antes parece que não podia, agora pode. Tem uma rede portuguesa que já tem, né? Que já tem, é. A CVS ela está esperando só dar uma acertada aqui no Brasil para ela vir para valer. Ela comprou a Onofre mais para ficar experimentando, né? A Onofre é muito pequena. Mas a ideia deles, assim que esse troço liberar, vem para cá e você vai resolver 80%, 90% de tudo na farmácia. E, excepcionalmente, você vai... Mas sempre uma decisão de grandes corporações que nos Estados Unidos... Lá também. Eles mesmos bancarem... Isso aí. Planos de saúde da parada. Eles precisam de jeito, as pessoas têm que continuar vivas, como é que vai resolver isso? E não dá para pagar mais os planos de saúde, né? O sistema se inviabilizou. O que aconteceu no Brasil aconteceu lá nos Estados Unidos também, simultaneamente. O Hospital Oswaldo Cruz lançou um plano dele, que é com preço fixo, eles fizeram um cálculo atuarial e eles garantem para você que você não vai pagar mais do que aquilo para determinados procedimentos. E as clínicas especializadas, né, que estavam crescendo e se multiplicando, a Beneficência também resolveu criar uma série de clínicas especializadas, ou seja... O setor de saúde, a saúde, finalmente está encontrando uma solução, está encontrando um remédio, está no processo de disrupção mais radical e orgânico possível e imaginável, né? Que tal o Fábio? Em junho de 2017, o Fábio começou a ficar meio pálido, meio ofegante. Ele sempre fez muito esporte e ele começou a ter dificuldade de subir. Essa subida não é fácil. Você subir a pé aqui, mas ele começou a ter dificuldade, coisa que ele não tinha, né? E aí começa uma série de consultas. Um dia eu estou lá com a Catinha, minha mulher, mãe dele, em casa toca o telefone, era a mulher dele ou alguém dizendo que ele estava indo para o hospital. Aí a gente corre, vai lá para o hospital, né? E aí começou todo um processo, depois ele conta para vocês como é que está a situação atual. Mas no primeiro momento aquilo foi diagnosticado como uma doença autoimune. E eu sempre ouvi falar de doenças autoimunes. Mas eu nunca fui saber o que era uma doença autoimune, mas como o Fábio estava com uma doença autoimune, eu fui atrás de doença autoimune e foi um exercício interessante. Eu descobri uma coisa muito importante, eu descobri que talvez um dos territórios onde existe uma incidência maior de doenças autoimunes é no ambiente empresarial, nas corporações, né? E aí eu desenvolvi toda uma reflexão, né? O que é doença autoimune? São aquelas doenças em que os mecanismos que nosso corpo naturalmente possui para nos proteger e defender, por alguma razão, piram, enlouquecem e passam a trabalhar contra. Como se você contratasse uma empresa de segurança para cuidar da sua família e dentre os profissionais, 2 ou 3 resolvessem roubar seu patrimônio e atentar contra a sua vida. Repetindo o que agora finalmente aprendi, são aquelas doenças em que os amigos, soldados e anjos da guarda do nosso organismo piram e migram para os adversários, convertem-se em bandidos e no total, e até o dia que eu fiz esse levantamento, 6 meses atrás, tinham sido diagnosticadas 118 doenças autoimunes, né? Ou seja, uma boa tradução seriam as milícias, né? Isso aí. Aí eu comecei a lembrar da nossa experiência como consultor, dos nossos 38 anos, né? O trabalho do diagnóstico que a gente faz quando chega na empresa, né? Que a gente chama também de anamnese, como o doutor chama aí na atividade dele, a gente chama também de anamnese, né? A gente vai procurar
voltar no passado, ver exatamente qual foi a trajetória da empresa, para ver se os problemas não estão ligados ao passado, alguma coisa que aconteceu no meio do caminho. Para a gente fazer isso, a gente faz uma entrevista individual em profundidade com os principais executivos de cada uma das empresas que nos contrataram nesses 38 anos. O que a gente encontrou mais de incidência? Não é? Mais de 500 empresas, mais de 1.200 trabalhos, mais de 3 mil marcas. Em primeiro lugar, o grande problema de todas as empresas, 99% delas, é comunicação. Eu acho que a gente nunca conseguiu nem encontrar uma única empresa que se realizasse a comunicação por completo, 100%, com todos os stakeholders, com qualidade, com accountability. Né? Eu acho que a gente nunca conseguiu isso. Segundo lugar, inexistência e imprecisão de posicionamento. Muitas empresas nascem com posicionamento, mas vem uma tentação daqui, dali, o concorrente faz um movimento, o governo muda uma lei e ela se disposiciona, ela não tem consciência que ela se disposicionou. E terceiro lugar, a partir de agora, a gente encontrava isso, mas não tinha um nome para isso, são as doenças autoimunes corporativas. Né? E aí a gente analisou e classificou essas doenças. Não é? O que são doenças autoimunes corporativas? São as decorrentes de decisões equivocadas e erros na definição e compra de suprimentos. Por exemplo, você vai montar a sua empresa, você compra os móveis errados. Né? É uma doença autoimune, porque aquele móvel, em vez de te ajudar, vai jogar contra você. Mas aí dá para você trocar, então não é uma coisa muito grave. Não é? Aí você dimensiona mal o capital que você precisa, dimensiona mal os equipamentos que você precisa, tudo isso você vai conseguindo resolver. Não é? E as decorrentes de decisões equivocadas na contratação dos profissionais. Não é? Você contrata as pessoas erradas, mas aí também você acaba trocando. Organização na liderança do capital humano da empresa. São graves, mas sempre é possível consertar-se e redimir-se a tempo. São os que a gente chama agora de DACAs, doenças autoimunes corporativas agudas. São agudas, mas sempre é possível consertar-se e remediar-se em tempo. Né? E tem as crônicas. Erros nas contratações, seguidos de erro na organização e escalação do capital humano, agravados por lideranças débeis, por incompetência ou personalidade inadequada, e é aqui que a coisa é mais grave. E em muitos casos por falta de caráter. Né? Depois que a gente fez isso, a gente começou a exercitar muito esse tema nos almoços que a gente faz com os nossos amigos, as pessoas que nos visitam aqui. E eu acho que talvez o Fábio não tenha ficado tão assustado, porque para ele essa realidade era uma coisa muito forte, mas eu fiquei muito assustado. O grau de corrupção que existe nas empresas é uma barbaridade. Eu não imaginava que fosse tão grande, mas é muito grande. Né? Pessoas com quem eu convivi a vida inteira, tendo a melhor impressão das pessoas, os caras são bandidos. Né? Eles roubam a empresa de uma maneira absurda. Né? E por que isso é grave? Porque tem o poder de contaminar por completo a totalidade da organização e desembocar inexoravelmente na derrocada do posicionamento, impossibilitando por completo ativar um branding com um mínimo de qualidade. Né? E esse é o outro grande problema, né? As doenças crônicas dos dinossauros, das grandes empresas. Né? Porque as grandes empresas têm vários problemas, né? As grandes corporações, as Unilever, as próprias. Né? E o tamanho que elas têm, elas são gigantescas. Primeiro, elas têm dentro delas, trabalhando no mínimo 3 gerações diferentes, com mindset completamente diferentes. Né? 3, a geração que de verdade, as duas principais, tem uma geração que em tese vai garantir o futuro, que é que está entrando na empresa, a galerinha de 20 anos, mas que entra e sai porque o ambiente é o pior possível. É uma chatice, né? É um tédio trabalhar numa grande empresa. Tem esses aqui que já, entre aspas, venderam a alma dos 40 anos, que estão no nível gerencial de diretores, e o cara pensa 500 vezes, pô, será que vale a pena eu sair agora e recomeçar o segundo tempo? Eu acho que eu vou continuar, já investi muito aqui. E tem a galera que está comandando a empresa, que não tem consciência de tudo isso, e está muito preocupada com a aposentadoria e com o bônus, então a cabeça está num outro lugar. Né? Você soma tudo isso e joga corrupção dentro da empresa, né? É um ácido que corrói a empresa, que detona a empresa. Então, eu acho que esse problema ainda é mais dramático nas grandes corporações. Né? Ou seja, a doença autoimune corporativa é uma realidade. Né? E tem coisas desse tipo. Né? Ainda você tem aquelas doenças autoimunes que não decorrem da corrupção, mas da idiotice, da estultice. E essa é dramática também, porque acaba com uma empresa, né? Um trabalho de 40 anos feito pela Unilever, brilhante, com a marca Dove, foi detonado por um estagiário que fez uma proposta de que eles deveriam ter a linha masculina também de Dove. Né? E como ninguém disse não, acabou saindo
E a marca que nasceu para ser uma marca da mulher, poderia ser a grande marca da mulher agora, dessa mulher que está aí, ferrou, não é? Starbucks, essa notícia é recente, não é? No Japão, ela começou a vender suas máquinas de café para as empresas no Japão, né? Então agora, tem uma máquina, ela vende para as empresas poderem fazer o café dentro das empresas, não é? Objetivo, regular o consumo de cafés pelos funcionários, fazer com que os funcionários paguem o café, fazer com que os funcionários não saiam para tomar café, combater as lojas de conveniência que concorrem com o Starbucks e vendem mais barato com o Starbucks e Starbucks. O conceito de Starbucks é eles acabaram com o Starbucks. Né? Isso é uma doença autoimune corporativa gravíssima, né? Talvez seja até tão grave quanto a corrupção, porque é uma corrupção intelectual, né? Uma burrice, né? Uma idiotice. É. Descoberta a vacina para as doenças autoimunes corporativas e outras enfermidades corporativas. Né? No exame de julho de 2017, tem essa notícia aqui que é muito legal, a Microsoft volta a ter tempos de prosperidade e bonança acima de tudo, resgata a autoestima e a confiança do seu capital humano e o segredo do sucesso, o novo comandante, o indiano Satya Nadella, que descobriu através da neurociência a importância de manter-se próximo de toda a equipe. Né? Ou seja, a componente humana invadiu aquela empresa. Está aqui a responsável pela empresa no Brasil, a Paula, inspirada em Nadella, a nova comandante da Microsoft no Brasil, a Paula Benizia, passou a adotar postura semelhante, muito especialmente após voltar de um curso que fez em Seattle. Se a Microsoft fosse cliente do Madia Mundo Marketing, já teria adotado essa prática como vacina recorrente há mais de 10 anos, sem precisar e muito menos depender de descobertas extraordinárias da neurociência. Na nossa trajetória de 38 anos, pelos nossos clientes, acima de tudo, o bom senso nos levou a essa conclusão e caminho há mais de 2 décadas. Né? E a ferramenta-chave essencial para isso é o tal do diário de bordo. Né? Para que as pessoas não comecem a se distrair, começarem a falar de outras coisas e terem outros interesses, você tem que contar para as pessoas o que está acontecendo. Se você não fizer isso, não vai acontecer nada. Elas vão se comportar naturalmente, elas vão conversar entre elas, vão começar a olhar para outras coisas. Mas se você, como líder, não contar para elas o que está acontecendo, o que você precisa delas, como é que você motiva, como é que você faz para envolver, para que elas aderam à sua causa, transforme a sua empresa numa causa, não há a menor chance de que você consiga evitar que esse tipo de comportamento acabe prevalecendo. Né? Celso, você sacaneou, né? Normalmente, para não ser uma coisa muito entediante, todo dia de manhã, quando eu gravo um vídeo agora, até 2 anos atrás era por escrito, era e-mail, eu mando um vídeo para eles contando como é que foi ontem, como é que vai ser hoje, amanhã, para um pouquinho o que a gente conversar hoje, enfim. Que é uma maneira de... no jogo para trabalhar isso aí, lembre-se do seu parceiro, tá? Tá bom, tá legal. Próprio, focado nisso. Exatamente nisso, né? E o nome da vacina, a partir de agora, a gente exercitou para burro hoje, é accountability, é isso. Para evitar, para prevenir as doenças autoimunes corporativas, as crônicas como aguda, é accountability. É uma empresa cada vez mais transparente, cada vez mais aberta, onde todas as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo com a empresa, para onde que ela está caminhando e coisas desse tipo. Quero ser youtuber. Vou só pegar uma caroninha final, mas diga. Em termos de gestão tem 2 aspectos que são essenciais. O primeiro chama integração, porque as empresas não são integradas, por isso que acontece esse tipo de coisa, né? Quando a empresa é só uma pessoa, ela é totalmente integrada. À medida que vai crescendo, se espalhando, a integração vai para o espaço e aí, né, sobra motivo e razão para acontecer tudo isso. A outra coisa é de raiz, visão, missão e valores. Eu já cansei de ouvir que isso é uma coisa ultrapassada, imagina, que não funciona mais. As pessoas pegam os exemplos negativos, errados, de gente que bota na parede, escreve lá uma coisa e não pratica, e chega a essa conclusão. Porque a empresa que tem visão, missão e valores bem definidos e pratica, está vacinada. Não é? Isso aí. E aí vai ter uma... A primeira dose de vacina é o Brand Book, aonde você tem a narrativa, missão, valores, compromissos, onde você tem todo o ideário da empresa, né? Isso é uma prática. Uma prática que cada funcionário deve receber no primeiro dia da empresa, né? O primeiro dia dele deve ser totalmente dedicado para ele entender exatamente o que é, o que pensa, o que acredita a empresa que ele está ingressando. Eu imagino que na família de vocês, junto aos netinhos de vocês, sobrinhos de vocês, já deve ter ouvido essa frase, né? Quero ser um youtuber, né? Quem sabe um influenciador. Né?
no meu horizonte, né, quando eu era moleque, era isso, né? Médico, advogado, cirurgião, dentista, falava assim mesmo, cirurgião, dentista. Militar, funcionário público, trabalhando no Banco do Brasil. Era esse o horizonte, né? Hoje são 3.459 alternativas e ainda não terminaram de contar. Vai indo. E agora, youtuber, né? 2008, sabe quantos youtubers tinham no Brasil? 0. Hoje são 460 mil. Em um ano o crescimento foi de 60%. Acho que é isso. Isso, 60%. De 2016 para 2017. Né? Tradicionalmente, lá atrás, a expressão que eles usavam nos Estados Unidos para as pessoas que têm a capacidade de formar opinião era de gatekeepers, né? Que são as pessoas que tomam conta do portão, que elas abrem, que elas possibilitam que algumas informações fluam e elas restringem outras informações. Então, esses caras, de alguma maneira, eram formadores de opinião. Quando o status sobe, eles viram o que se chama no Brasil de influenciadores, não é? Hoje é uma moda, é uma praga isso, não é? Você vê quase todos os planos de mídia, de comunicação que a gente vê, sempre agora tem uma graninha voltada para os influenciadores, não é? É granona, né? E os formadores de opinião, que continuam sendo as que têm autoridade numa determinada especialização ou têm uma plataforma onde elas são muito ouvidas e respeitadas, né? Os 20 principais influencers do Brasil são esses que estão aqui, né? Eu conheço alguns deles, tem outros que eu nunca ouvi falar. Outro dia eu resolvi parar para ouvir esse moço aqui, Felipe Neto, é isso, né? Eu não consegui ouvir 10 minutos, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não, ele é insuportável. Mas você pega a galerinha de 8, 12 anos, eles são vidrados nas barbaridades que esse cara fala, não é? Caiu no Conar? É. E tem pena de morte do Conar? Obrigado a criar um texto legal, que ele teve que gravar 25 vezes para conseguir ler o texto legal. Jura? A pena de morte do Conar, que eu acho incrível, é tirar do ar. Tirar do ar, né? Ele tem esse poder. Sim. Eu só queria lembrar para vocês o que aconteceu com esse shopping, eu não sei se vocês se lembram. Quando o Morumbi Shopping veio para o Brasil, alguém teve de posicionar esse shopping voltado para os adolescentes, né? A maioria desses influenciadores aqui, ou youtubers, eles conversam com adolescentes. Eles conversam com crianças e conversam com adolescentes, né? Especificamente aqueles que conversam com adolescentes, né? O tempo de duração dessa mensagem é extremamente fugaz, porque a adolescência é muito curta, né? Ainda bem, né? Embora tenha algumas pessoas que nunca consigam sair da adolescência, elas vão assim pelo resto da vida. Mas esse shopping, quando ele foi aberto, ele foi posicionado para os adolescentes. Aonde vocês vão hoje, que é um paraíso de restaurantes, era uma mega pista de boliche, né? Não, de patinação. De patinação, né? Durou um ano e pouco. Eles quebraram tudo aquilo, né? E virou um case mundial. Porque os adolescentes que frequentavam lá, eles passavam o dia, tomavam uma Coca-Cola e enchiam o saco de todas as pessoas. Ou seja, eles espantaram todas as pessoas que foram naquele shopping, né? Então, depois de um ano e pouco, totalmente reposicionado. E onde vocês veem hoje aquele mar de restaurantes era pista de patinação, né? Então, muito cuidado com essas coisas de influenciadores, de youtubers, né? Eu acredito que dentre eles tem algum que verdadeiramente sejam autoridades, que tenham um conteúdo importante, que tenham a capacidade de formar. Eu também estou convencido que é a exceção da exceção, né? Mas como agora virou moda, quase todos os planos que a gente viu, menos aqui, né, Fábio, para as empresas, que as agências vêm aqui e contam para a gente, tem o raio da grana dos tais dos influenciadores, né? Mas tem uma coisa muito legal que a Brad fez. Teve uma coisa muito legal que a Brad fez, em que foi compartilhada com a maioria das associações ligadas, que foi um guia que deveria ser seguido tanto na contratação
Vale a pena dar uma olhadinha nisso, Sim. tá? E tem alguns meios e sugestões para que quando você compre se siga certos parâmetros que podem disciplinar, se isso foi. Mas eu acho que foi um esforço interessante. Eu não Sim. sei como que isso está sendo usado, mas houve essa preocupação no ano passado. Tá legal. Ok. Diga, Jorge. A Brad. A Brad tem vários consignatários. Espera um pouquinho, senhor. Vai falar, Patrícia, não? Espera um pouquinho, Fabião Jorge vai falar um pouco. Se vocês der uma olhada naquela lista dos influenciadores, dá para reparar que a maioria deles tem acesso à mídia de massa. Então, eles não têm um crescimento orgânico da sua base. Da sua base, né? Sim, legal. Eu tenho um de 13 em casa, né, e é maluco, o Nutella entrou na minha casa por causa de um influenciador desse, e assim vai. Mas eu comprei o curso do Whindersson Nunes, que é o top, para saber todos os passos de como... Gente, é muito bom. Ele é bom pra caramba. Caraca, não, a equipe que está por detrás das formas de comunicação pro Instagram, cara, é assim, eu estou usando em sala de aula até, porque é muito bom. R$500 em 10 vezes. E a molecada toda que tá... é esse? Curso para ser um youtuber. É mesmo? Que legal. Que coisa, hein? Obrigado pelo depoimento. Eu não conhecia isso, vou ver. Bom, eu separei 3 cases e uma reflexão final pra gente ver hoje. O Whindersson não é o maior do mundo em audiência? Não, no mundo não. Tem gente com mais? Tem o... Não, é o sueco lá, é o... PewDiePie. Não. Vocês sabem quem é esse cara aqui? Condzilla. Vocês já ouviram falar do Condzilla? Então hoje vocês vão ouvir falar do Condzilla, aquele que tem o maior canal do YouTube. Clickson. Atualizando. Conrad Cunha Dantas. Nascido no Guarujá, 13 de setembro de 1988, mas Condzilla é roteirista e diretor brasileiro. Também é proprietário de uma produtora de videoclipes de mesmo nome e uma gravadora com o nome de Condzilla Records, sendo os principais responsáveis por esse maravilhoso funk paulista. Quando ele tinha 18 anos, na verdade essa é a história dele, né? A mãe dele infelizmente faleceu e com o dinheiro ele comprou, aí foi a sacada dele, uma câmera e um computador. E aí ele resolveu fazer os clipes para esse setor que estava desassistido. Ou seja, o cara, sob o aspecto de marketing, é brilhante. É brilhante. Ele foi estudar. E assim, vou falar para vocês, ele pega o lixo, continua sendo lixo, mas ele dá uma guaribada boa. É. E aí, obviamente, vocês nunca devem ter ouvido falar de parte desse povo aqui, mas... MC Guimê, Kevinho, Marlboro, é tudo. Eu conheço alguns outros produtos. Marlboro, por exemplo? Bom, ele produziu mais de 570 videoclipes, sendo aí a conta dele no YouTube de produtora tem hoje 27 milhões, pouco mais de 27 milhões de inscritos e os vídeos totalizam mais de 13 bilhões de impressões. No dia 3 de fevereiro agora, ele ultrapassou o Whindersson Nunes e ele é o canal com o maior número de inscritos aqui no Brasil. E por decorrência, o segundo canal com o maior número de inscritos no mundo. Faturamento estimado aí do ano passado de 20 milhões de reais. Ele tem 30 funcionários e cobra em média 80 mil reais por videoclipe. O cara mandou bem pra caramba, né? Uma inveja que eu vou falar a verdade. Então assim, é isso, né? A gente às vezes fica preso ali e não consegue ver o que está do lado, né? O cara foi lá e realizou. Então assim, gostem ou não do Condzilla, gente? O cara é o cara. O cara é o cara. Segunda coisa que eu trouxe. O termo métier que ele usou ali já deu outro tom. O segundo tema que eu trouxe é sobre os perennials. Vocês já ouviram falar dos perennials? Então a gente vai falar um pouquinho do Flux e vai falar um pouquinho dos perennials. Não faz a gente
legal que Bom, o Volney não está aqui, mas ele ficaria feliz com isso aqui. É a primeira vez na história do mundo que a gente tem 5 gerações vivendo no mundo, né? Então, a gente pegando aí as gerações mais americanas, se o Volney tivesse aqui, ele ia falar das gerações brasileiras, mas a grosso modo a gente tem os tradicionalistas, que são anteriores aos boomers, depois vieram os boomers, são X, os millennials, que acabaram agrupando todo o restante, e a mais recente agora, que a gente chama de 2020. Então, são a primeira vez no mundo que a gente tem efetivamente 5 gerações vivendo simultaneamente, em alguns casos até trabalhando simultaneamente numa empresa. Isso por si só já é de um grau de complexidade brutal. São mindsets diferentes dentro de um mesmo negócio. Vai conseguir alinhar isso tudo como é fácil. E aí, este é o sujeito que falou da Flux Generation, né? O nome dele é Robert Safian, e ele falou da Flux Generation em 2020, esse vídeo aqui que eu mostro na sequência. Ou seja, gente, a grosso modo, e recapitulando o que a gente já falou aqui algumas vezes sobre a fluida, as principais características dessa geração são 2. Ela sobrepõe aquelas outras 6 gerações que a gente viu anteriormente, porque ela passa muito da atitude. Então, primeira coisa é que ela não é definida pela idade. Todo mundo pode ser ou não ser geração fluida. Na verdade, ser fluido é a sua capacidade de se adaptar a um mundo e você conseguir nadar, surfar nesse novo mundo. E parte principal dessa característica é você ter a capacidade de desenvolver muitas habilidades, não uma só. Por motivos óbvios, né? Você pega o sujeito que se formou numa coisa, se especializou, fez pós-doutorado, foi cada vez que ele foi substituído por um algoritmo. O que ele vai fazer da vida? Na verdade, ninguém gosta de fazer uma coisa só. Todo mundo gosta de fazer um monte de coisa. Só que a gente aprendeu que na vida você faz uma para ganhar dinheiro, e o resto vira hobby na vida. E na verdade, o que essa definição diz que agora não. Agora você deve desenvolver a maior quantidade de competências e você vai usando isso. Então isso é geração fluida e vinha assim até de 2012 até 2016, quando a Gina Appel falou dos perennials. E aí coloca mais um tempero nessa cumbuca, né? Porque a grosso modo perennials é a nossa percepção de que a juventude não tem fim. E a supervalorização do presente, que é a fase que a gente vive hoje, né? E o que a Gina fala? Ou seja, quem são os perennials? São aqueles que vivem sob o aspecto de tecnologia de uma forma mais natural. Quando a gente fala tecnologia, vamos falar bastante aí do que a gente tem envolvido no nosso dia a dia. Até outro dia, as gerações, os boomers e os tradicionalistas não estavam inseridos. Assim, a diferença tecnológica estava equiparada. Na verdade, os millennials não sabem mais de tecnologia do que os baby boomers. Não existe mais isso. O cara que é fluido, naturalmente, ele já é, por essência, um perênio, né? Ele já tem essa realidade. Essa capacidade que a gente tem de viver mais anos... Então, assim, o sujeito, o millennial fala, eu sou jovem. O de 40 fala, eu sou jovem. O de 60 fala, eu sou jovem. Então, todo mundo é jovem. 80 é jovem também, né? Os de 80 são jovens também. Enfim. Então, quem é jovem, na verdade, né? Mais liberdade de expressão. Essa história dos multigêneros, né? Dos mais de 100 gêneros que a gente tem hoje. Então, hoje a juventude não é mais definida pela idade, mas assim pela atitude. E isso são os perênios, né? E eu trouxe 3 bons exemplos, sequência, sobre os perênios. Então, os millennials podem ser perennials, os baby boomers podem ser perennials e os flux invariavelmente são perennials, né? Mesmo as crianças podem ser perennials. É tudo sobre a mentalidade e não mais sobre uma linha de tempo unidimensional que vai do nascimento à morte. Perennials se envolvem, ficam curiosos, orientam os outros, são apaixonados, confiantes, colaborativos, de mentalidade global, tomadores de risco, que continuam a enfrentar nossa vantagem crescente e sabem como se empolgar. Um bom índice de accountability. E aí aqui tem os 3 exemplos, são trailers de filme que retratam depois, se vocês não viram esses filmes, eu recomendo que vocês vejam. Ou seja, eu recomendo realmente que vocês vejam esses 3 filmes, sem entender a importância desse mindset perennials, e passem a usar isso no dia a dia de vocês. Porque vocês não só são perennials, como vocês vão ter que se comunicar e se relacionar com pessoas e clientes que são
com esse mindset aqui. Enfim. Terceira coisa, que é uma pesquisa bacana dessa InMoment, que fala de experiência com o consumidor. Ela fez uma entrevista aí num campo razoável e a gente detecta coisas tão óbvias aqui, né, mas que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então acabou de sair esse estudo, foi feito com 2.000 marcas para confrontar se a percepção das pessoas era iguais às percepções das marcas, né? Feito só nos Estados Unidos, mas é uma referência. Então, a primeira das constatações, né, que a personalização não deve ser muito pessoal, né, uma coisa tão óbvia, né? Hoje, muitas empresas coletam e usam informações pessoais sobre a desculpa ser personalizada e 75% dos consumidores acham a maioria das formas de personalização pelo menos um pouco invasiva. Ou seja, realmente o pessoal investe cada vez mais em retargeting, inbound marketing, essas coisas todas. Só que a gente está esquecendo que a gente está invadindo a vida de um cara lá que vai gerando uma empatia tremenda. 25% acha muito. Demasiadamente. E pasmem, 40% das marcas acabam concordando que elas estão sendo invasivas, né? Mas elas seguem sendo invasivas, né? Porque o modelo fala para fazer isso e eles seguem fazendo isso. Então lá os influenciadores, gente, se lá atrás a gente achava que colocar dinheiro da forma que a gente colocava em jornal, revista, rádio, até televisão, era jogar dinheiro no lixo, vocês não fazem ideia que o pessoal faz hoje em dia, gente. De influenciador, as coisas muito dinheiro jogado no lixo. E você acredita depois no que aqueles analytics estão falando para você. Teu telefone não tocou, mas você acredita ali nos dados ridículos do Analytics, enfim. Enquanto metade dos clientes dizem que manteriam aí compras com uma marca depois de uma experiência invasiva, 22% para outras marcas. E eu acho que esse número vai crescer. Então, primeira coisa. Segunda coisa, que é a nossa visão dos milênios, né? E efetivamente eu acho que eles ainda são mal compreendidos, né? Primeiro mito que se tem é que os milênios não pensam duas vezes antes de compartilhar seus dados pessoais, que isso é uma coisa muito natural para eles. E pasmem, 22% dos milênios experiências invasivas contra 13% dos baby boomers. Ou seja, eles veem muito mais invasivo do que os próprios baby boomers. E para os milênios, a maioria dos criminosos, quando se trata de tática de marketing invasiva, são empresas exclusivamente online, com 27%. Ou seja, quem tem uma loja física, isso já é muito maior nas pessoas. Então, assim, realmente, a gente vê coisas se materializando, as lojas da Amazon, o desenvolvimento da rede Whole Foods. As coisas físicas trazem uma série de atributos que a online não consegue trazer, por característica. Não. Segundo mito, que os milênios são só digitais. A pesquisa descobre que, na verdade, os milênios são omnichannel, tem o valor das compras online, mas também nas físicas. 32% dos milênios classificam a capacidade de comprar online e retirar numa loja como uma coisa muito boa, e 29% classificam ter loja física para e-commerce, e eu acho que isso é uma tendência, efetivamente. Terceiro achado da pesquisa, né, que ser chamativo é legal, mas o que realmente importa é entregar o básico, né? Para de frufru, entrega o básico, pelo amor de Deus. Dão valor ao check-out de autoatendimento. Para eles, ter uma pessoa lá atendendo é importante. Então, assim, essa loja linda da Amazon que o sujeito entra e sai é muito bonitinha, mas eles querem ter alguém com quem falar. Aquele processo do check-out não é chato. Você interage ali, uma pessoa tem um pouco de relação humana ali, né? Não dão valor às lojas de conhecimento facial, que a gente imaginou que a gente fosse dar muito valor para isso, e fatores que tornam as relações memoráveis para eles são as interações humanas, ser tratado de forma especial. Enquanto os fatores de baixa relevância é o mobile social, por exemplo, para eles tem baixíssima relevância. Embora os consumidores pensem que alguns interessantes e até divertidos, quase nenhum deles entende como algo valioso de impacto significativo a longo prazo. E aí o valor das lojas de bairro, né? Ser atendido e reconhecido pelo nome. 4. Os humanos oferecem as melhores oportunidades e os maiores riscos no consumer experience. Que a inteligência artificial irá substituir as pessoas em algum momento no futuro, o fator humano é realmente o que faz a experiência do cliente.
Consumidores valorizam conexões genuínas com funcionários bem treinados para educar e informar, seja na loja física, na online ou no telefone. 65% dos consumidores informam que a interação influenciou a decisão para comprar mais produtos de uma marca, ou seja, ser bem atendido. 5. Experiências memoráveis são experiências emocionais. Quais são os aspectos positivos que eles veem, né? Ser útil e ser preocupado em relação a ele, fazer com que ele se sinta a necessidade atendida, são coisas muito positivas nessa relação. Por outro lado, os aspectos negativos, não ter tempo para entender as minhas necessidades, atendimento sarcástico que me faz parecer pequeno à frente do cliente e o eventual desatento. Ou seja, a gente valoriza e vai seguir valorizando as interações humanas, é isso o que esse grupo é muito bom, que gera muita oportunidade. E finalmente, no meio dessa loucura toda, nesse vídeo que ele é bizarro, mas ele é muito verdadeiro, gente. Essa é a sociedade que a gente criou até ontem, e essa nova sociedade dos flux, dos perennials, ela é baseada muito nisso aqui também, nas igualdades. Gente, quer coisa mais verdadeira do que isso? Literalmente um tapa na cara, né? Enfim, eu deixo vocês com essa reflexão. Nosso próximo encontro dia 6 de abril. Muito bom retomar os encontros com vocês.